Pessoal, para a nossa segunda atividade, correção dessa atividade de proporcionalidade e teorema de Tales, certo? Está dizendo aqui, resolva os seguintes exercícios sobre proporção encontrando o valor de x, certo? Observe, x representa o valor que determina o valor que deve ser atribuído para que a proporção seja satisfeita, certo? Então, quando a gente precisar descobrir o valor de x relacionado à proporcionalidade, a gente precisa fazer o quê? Meio por extremos, certo? Então, ó, 1 sobre 2 igual a 3 sobre x, certo? Então, vamos lá, ó. 1 sobre 2, 3 sobre x. Faz meio por extremos, 1 vezes x e 3 vezes 2. 1 vezes x, x. 3 vezes 2, 6. Então, encontrei o valor de x. Certo, pessoal? Então, essa questão é apenas isso. Descobrir o valor de x. Ó, letra B. 8 sobre 5 igual a 4 sobre x. 8 vezes x igual a 4 vezes 5. 8 vezes x, 8x. 4 vezes 5, 20. X é igual a 20. O 8 estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, 20 dividido por 8. Vamos lá, ó, 20 dividido por 8. 2 vezes 8, 16. Para 24. Acrescenta um zero e coloca uma vírgula, certo? Então, vai ficar 40. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. X é igual a quanto? 2,5. Certo, pessoal? Letra C, para a gente finalizar, 4 vezes x igual a 6 vezes 7, ó, meio por extremos, certo? Então, vai dar 4x, 6 vezes 7, 42. Ó, lembrando, o 4 está multiplicando, ele passa dividindo, 42 dividido por 4. Vamos lá fazer a continha, 42 dividido por 4, baixa 1, 1 vezes 4, 4. Para 4, nada, baixa o 0. Baixa o 2. Baixou o 2, eu tenho como continuar a conta? Não, né? Se eu não tenho como, eu acrescento um 0 aqui e acrescento outro aqui. Quando eu acrescentar um 0 aqui, eu tenho que colocar uma vírgula. Então, vai ficar um 0, vírgula, certo? 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, o valor de x é quanto? 10,5, certo? Então, a primeira questão foi resolvida, certo, pessoal? Então, a gente faz o meio por extremos, a gente precisa fazer apenas as contas de multiplicação e divisão, certo? Segunda questão, certo? Então, lá na primeira questão, a gente já tinha os valores, só precisava fazer meio por extremos. Aqui a gente tem as figuras A, B e C, calcule o valor de x. Ó, pessoal, a gente está envolvendo aqui o teorema de Tales, certo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, meio por extremos, porque as retas elas não se cruzam, certo? Então, vai ficar 4 sobre 2 sobre 4, igual a 3 sobre x, certo? Então, vamos lá. 2 vezes x, 2x, 3 vezes 4, 12. O 2 aqui está multiplicando, ele passa dividindo. 12 dividido por 2, 6, certo? Então, já encontrei o valor de x. Satisfiz minha primeira questão. Alternativa, satisfiz a primeira letra, A, certo? Vamos para a letra B. Ó, a gente tem aqui 4 sobre 12 e x sobre 21. Então, vou fazer 12 vezes x e 21 vezes 4. 12 vezes x, 12x. 21 vezes 4, 84, certo? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 84. O 12 está multiplicando, ele passa dividindo. 84 dividido por 12, certo? Então, ó, 12 vezes 7, 84. Para 84, nada. O valor de x é 7. Certo, pessoal? Letra C. Ó, então a gente tem 20 sobre 50 e 16 sobre x. 20 vezes x
16 vezes 50. Ó, aqui eu já vou multiplicar o zero de um lado e o zero de outro. Em vez de eu precisar multiplicar, eu posso cortar para facilitar nosso cálculo, certo, pessoal? Então vai ficar 2 vezes x e 5 vezes 16, certo? Então vai ficar 2x, 5 vezes 16, 80. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então ficou 80 dividido por 2, 40, a metade, certo, pessoal? Então, vamos para a letra D. A gente consegue observar que essa letra D ela é diferente da letra C e das demais. Ó, tá acontecendo o quê? A reta tá se cruzando, ou seja, ela se intercepta, certo? Ó, quando isso acontece, a gente tem que inverter os valores. Como assim, professor? Ó, eu não faria 6 sobre 12... Então, eu vou fazer 6 sobre x e 5 sobre 12. Invertir os valores. Vamos lá. Ó, vai ficar 5 vezes x e 6 vezes 12, certo? 5 vezes x, 5x. 12 vezes 6, 72, certo? Então, o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. 72 dividido por 5. Ó, a continha. 5 vezes 1, 5 para 7, 2. Não tem um zero. Aliás, baixo 2, deu 22. 5 vezes 4, 20. Para 22, 2. Certo? Não tem como eu baixar mais. Acrescento um zero e uma vírgula. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Satisfiz o valor de x. X é igual a 14,4. Essa questão a gente resolveu, certo? Terceira questão, o jardineiro do senhor Arthur fez um canteiro triangular composto por folhagens e flores, onde as divisões são paralelas à base do triângulo, conforme a figura, certo? Ó, a gente tem a figura aqui, x, 35 e y, temos 20, 25 e 40. Ó, a questão pede o seguinte: sendo assim, as medidas dos canteiros de flores são respectivamente quanto? Ele quer saber o quê? Ele quer que a gente descubra o valor de x e o valor de y. Para isso, a gente tem que fazer o que, pessoal? Meio por extremos. Vai ficar x sobre 35 e 20 sobre 25. Ó, vamos observar, ó, x sobre 35 e 20 sobre 25, certo? Então, vamos lá. X vezes 25... 25x, 20 vezes 35, 700, certo? Ó, x, 35 vezes 20, certo? Então, eu fiz 2 vezes 35 e depois acrescentei o zero, certo? Então, temos 700. 700 o quê? Dividido por 25. Vamos lá, 700 dividido por 25. Então, 7 não pode, então vai para 70, né? 25 vezes 2. Se colocasse 3, dava 75, passava. Então, tem que ser por 2, que dá 50. Para 70, 20. 20 não posso, então eu faço o que? Baixo o outro zero, dá 200. 25 vezes 8, 200. Para 200, nada, certo? Então, x é quanto? 28. Então, já encontrei o valor de x. Ó, a gente sabe que primeiro é x e depois é y. Se a gente observar na ordem aqui, só existe uma questão que apresenta o valor de x, 28. Então, seria a letra B. Se eu quisesse parar por aqui, poderia, porque eu satisfiz minha questão. Mas vamos continuar. Ele quer agora descobrir o valor de y, certo? Então, seria 35 sobre y e quanto? 25 sobre 40. Certo? Então, seria 25 vezes y e 40 vezes 35, certo, pessoal? A gente faz a mesma coisa, faz 4 vezes 35 e depois acrescenta o zero. Então, deu quanto? 1.400. Ó, o 25 está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Então, vai ser 1.400 dividido por 25. Então, a gente vai por 5, que dá 125 para 140, 15. Eu baixo o zero, 25 vezes 6, 150. Para
Para 150, nada. Então o valor de y é quanto? 56. Ó, só para a gente confirmar e ter a certeza que minha alternativa está correta. X vale 28 e y vale 56. Então, diz o seguinte: se um certo restaurante a comida custa R$30 o quilo, quanto custa 400 gramas dessa comida? Ó, a gente tem 1 quilo, custa R$30. 400 gramas custa quanto? Então a gente faz meio por extremos. Por que 1000? 1 quilo tem quantas gramas? 1000. E o 400 não está em grama, então X vai ser o valor que eu quero descobrir de 400. Ou seja, quanto corresponde 400 gramas de comida nesse restaurante. Então, 1000 por extremos, 1000 vezes x, 1000x, 400 vezes 30, ó, 3 vezes 4, 12. Acrescento 3 zeros, 1, 2, 3. Ó, 1000 dividido por 1000, tá multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ser 12.000 dividido por 1000. Antes de eu dividir, eu posso fazer o que? Cortar os zeros. 1, 2, 3. Ficou o que? 12 dividido por 1. 12 dividido por 1, 12. Então, quer dizer que 400 gramas de comida nesse restaurante custa quanto? R$12. O combustível contido no tanque de um automóvel é suficiente para 160 km de deslocamento. Se for aumentado em 1/4 a quantidade de combustível, este total será suficiente para qual distância? Ó, então a gente tem 1/4 e tem 160 km que é contido no tanque, certo? Então eu quero saber 1/4 de 160. Então a gente tem uma fração e um número inteiro. Então a gente vai pegar, ó, 1 vezes 160, certo? 160 sobre 4. Então vamos fazer 160 dividido por 4, dá quanto? 40. Ó, 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Baixa um zero e acrescenta outro aqui. Então, 1/4 de 160 é quanto? 40 quilômetros. Ele não quer saber, esse total será suficiente para qual distância? Então, 160 que eu tenho, mais 40, que corresponde a 1/4. Nesse caso, 40 mais 160, 200. Esse total será suficiente para 200 km. Alternativa D, certo? Um abraço.